Bom dia, amigos, queridos irmãos da rede familiar Horto do IP. Talvez você pensou que ia falar outra coisa, não é? Que alegria a gente poder retornar aqui, apesar dos pesares. Estamos de volta. É como nós temos falado, quanta falta vocês fazem. Estamos aqui em 8 jovens, hoje é o culto dos jovens, como vocês viram, responsáveis por tudo, pelo louvor, pelos avisos. Temos aqui também 3 casais jovens, além dos 5 jovens, mais 3 casais jovens, entre os quais eu me incluo com toda a modéstia, né, Nailson? E o Vitor lá atrás também. Mas obrigado, galera, por Deus levantar essa nova geração aí. E vem mais aí também, nossos adolescentes. Não esqueça de encorajar seu adolescente a participar também da classe para os adolescentes, que acontece a cada 15 dias. Temos uma equipe incrível aí, o Douglas, a Fernanda, o Vitor e a Lu, o Céu, que estão cuidando desse pessoal aí, preparando, fora os pequeninos também que estão sendo preparados. Vamos ficar antenados nas programações deles também. Que o Senhor renove as forças de você que está cansado de ficar em casa, um pouco aborrecido, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o trabalho. Mas, gente, esse é um momento tão especial que a gente, em sintonia com o Eterno, nós vamos nos animar e nos abastecer de coragem, porque temos todos os recursos espirituais em Cristo Jesus. Até agora, nessa série nova, o cabeça de todos, né, o cabeça da igreja, nós já temos aprendido aqui, né, ao longo do capítulo 1, aquela linda oração que Paulo faz para os colossenses, desejando que eles frutifiquem cada vez mais, que eles sejam dignos de viverem cada vez mais, dando graças a Deus que os fez idôneos para participarem da herança dos santos na luz. Nós vimos também Cristo como cabeça da igreja, e não só cabeça da igreja, como cabeça do cosmos, o Criador do universo, tão exaltada posição, também é o cabeça da igreja, o cabeça desse corpo do qual fazemos parte, que é o nosso comandante supremo. E vimos isso também, a supremacia de Cristo. Semana passada vimos a diligência do ministro, o trabalho árduo de um homem incansável, como o apóstolo Paulo, discipulando, nutrindo. E hoje vamos ver o desejo de entendimento para que cada cristão seja maduro. É o desejo ardente no coração de Paulo e, por que não, deveria ser nosso também. Mas antes de falar sobre isso, estudiosos analisam o comportamento humano. Como é que se conhece o caráter de uma pessoa? Não se conhece o caráter de uma pessoa quando tudo está sendo favorável a ela. Porque, na verdade, quando tudo está muito bem, as pessoas são previsíveis. Os comportamentos são previsíveis. Mas já nos dias de Platão, dizem que foi ele ou Lincoln, não se sabe ao certo quem falou essa frase. Você quer conhecer um homem, dele poder. De fato, quando alguém tem acesso ao poder, a uma posição privilegiada, vai se conhecer o caráter dessa pessoa, se ela vai agir com base na virtude, na honestidade, na justiça. Ela vai usar o poder seja para o bem, seja para o mal. Mas também, além do poder, o caráter de uma pessoa se conhece também quando ela sofre. Porque o sofrimento revela as intenções do coração. E geralmente quando passamos uma fase de perda, seja perda financeira, prejuízo, morte de alguém, uma grande decepção, uma certa dose de sofrimento, o que há dentro de nós, esses recursos interiores, virão à tona e vão revelar em quem ou em o que
está a nossa confiança. 2 exemplos que me vêm à memória é aquela experiência de Jó. Tanto ele quanto a esposa passaram pela mesma experiência. Ao passo que a mulher de Jó fala para Jó esquecer de Deus, amaldiçoar o Senhor e morrer, então, enquanto ela maldiz, o Jó, ao contrário, ele bendiz. Ele diz: bendito seja o Senhor. Ele deu, ele tirou. Então, o caráter de ambos é revelado sob pressão. É bem verdade que nós estamos sob pressão. Pressão em todas as áreas. Pressão econômica, ameaça de desemprego, ameaça de paralisação, colapso nos hospitais, a própria ameaça da morte, o vírus no ar, a tensão. Nós estamos sob pressão. E isso vai revelar, até agora, como que os recursos espirituais que têm nos abastecido serão capazes de nos manter bendizendo, aprovados, com resiliência. E nós entendemos aqui a vida de Paulo, vamos ler só 5 versículos, mas nós vamos ver a fibra, a tenacidade, a resistência, o tesouro interior que ele tem. Que tesouro é esse? Nós vamos ver. Como é que pode alguém limitado pelas adversidades, mas ele está em movimento, porque o homem está limitado, mas o Espírito Santo não está, porque nos transcende, vai além de nós. Eu quero convidá-los para a gente ler Colossenses 2, de 1 a 5. Eu vou dar um tempinho para você procurar a sua Bíblia. Por quê? Porque às vezes eu vou retornar a uma palavra, a um versículo, e apesar de nós podermos ler nos slides, é importante a gente ter esse contato visual com a palavra. Sabe aquele hino? É a palavra que ficará? Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. Tomara que as minhas palavras sejam apenas palhas, mas o que fique o trigo da verdade de Deus, alimento, substância para a nossa vida. Então, estamos aí em Colossenses 2, de 1 a 5. Eu vou pedir para os irmãos irem projetando à medida que eu vou ler aqui na Bíblia. Eu estou com a NVI, capítulo 2, 1 a 5, Colossenses está bem depois de Atos, depois de Romanos, depois de Gálatas, antes de Hebreus. Colossenses 2, de 1 a 5. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Versículo 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem
e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, que momento precioso. Abençoe todas as igrejas, missionários, lugares, momentos, situações em que as pessoas estão em volta da Tua palavra, para que seja um dia de equipar os santos para o bom desempenho do serviço do Senhor, para que a igreja seja ainda melhor por meio da nutrição, do equipamento, do treinamento da Tua palavra. Que sejamos melhores adoradores, que o Senhor nos encontre e tenha prazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, com base aqui nesse texto de Colossenses 2, de 1 a 5, há aqui um pequeno resumo do desejo de Paulo em relação a esses irmãos que ele nem conhecia, hein? Já temos aprendido aqui no capítulo 1, a igreja aos Colossos foi fundada por um líder chamado Epáfras, que provavelmente era de lá. Em contato com Paulo na igreja de Éfeso, Epáfras voltou para a sua cidade, pregou o evangelho e iniciou uma igreja. Essa era a estratégia de Paulo. Ele ia nas cidades maiores, como Éfeso, Corinto, Filipos, e ele treinava líderes. Esses líderes se mudavam ou iam para suas regiões e lá nasciam as igrejas. Então ele não teve um contato pessoal, como você vê aí no versículo 1, pelos que estão em Laodiceia, que era uma cidade próxima de Colossos, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então ele orava por esses irmãos, e o desejo dele aqui, resumido, fortalecimento dos corações, união em amor e conhecimento do tesouro maior, que é Cristo. E nesse texto aqui, eu quero propor para nós agora de manhã. Você pode ler comigo aí de sua casa? Espero que você consiga ler. Vamos ler aí, você me acompanha aí. Pode ler em voz alta também em sua casa. Todo cristão comprometido com o Evangelho faz de tudo para levar outros a crescerem na maturidade. Espero que seja isso no seu coração, que seja esse desejo também, um desejo espiritual. Sabe, você pode pensar, mas esse era o apóstolo Paulo. Você não precisa ser apóstolo para ter compromisso. Você não precisa ser apóstolo para ter engajamento na obra de Deus. Aliás, Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então isso está ao nosso alcance, imitarmos o apóstolo nessa paixão que ele tinha pelo bem-estar da igreja, pelo bem-estar do povo de Deus. Esse coração de pastor era contagiante. Mas é só pastor? Não. Jesus não tinha falado para Pedro, você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Você que tem um PG, está cuidando desse PG, você pode ter esse desejo espiritual por ele? Certamente você tem. Você que está num PG como membro, você fala assim, eu não sou líder, mas um membro do PG tem esse compromisso de somar, de sinergia, de ser presente, atuante. Então é para cada um de nós. E primeiro a gente vê aqui as atitudes desse cristão comprometido. A primeira delas é uma atitude pelo bem-estar dos irmãos. Lembra que ele está escrevendo para cristãos. E ele fala assim, quero que vocês saibam. Ele está abrindo o coração. Eu quero que vocês me conheçam mesmo sem me conhecer. Quer dizer, eu não os conheço pessoalmente, mas eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês. Vamos lembrar onde que Paulo estava? Preso. Há uma divergência se ele estava preso em Éfeso ou em Roma. Eu creio que ele estava preso em Roma,
por causa de uma série de fatores que não dá para falar aqui. Mas foi de lá que ele produziu algumas cartas da prisão, como essa, como aos Efésios, as pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Então essa é uma das cartas da prisão de Paulo. E ele fala aqui, mesmo preso, eu quero que vocês saibam quanto eu estou lutando. Essa palavra eu estou lutando é a mesma palavra, em algumas Bíblias, fala eu me esforço, que ele vai voltar a falar no versículo 2, esforço-me. E também no versículo 1:29, para isso eu me esforço, lutando. Essa palavra de esforço, de luta, são palavras, as duas, são palavras que os atletas usavam quando os atletas estavam correndo com muito vigor numa competição e estavam dando o máximo deles. Palavras fortes. Eu estou lutando, eu me afadigo, eu venho ao suor, eu venho à exaustão, lutando. E é interessante que essa luta, essa agonia, tanto é por cada um, que você vê no versículo 1:28, ensinando a cada um, como também no versículo 28 ainda, todo homem, meu alvo é esse, no versículo 1:28, nós o proclamamos advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, o sentido de perfeito aqui é maduro em Cristo, e para isso eu me esforço, eu me afadigo, lutando, me exercitando, conforme a sua força, não conforme a força dele. A luta é espiritual, a oração é uma batalha espiritual, no poder de Deus, do Espírito que intercede nossos gemidos, nossas angústias, que decodifica nosso coração atribulado, nossa mente muitas vezes confusa, lapida a oração, para que essa oração chegue perante o Senhor. Mas eu quero destacar assim, Paulo, ele está orando, e se importa com cada um, com todo homem, pelas pessoas que ele conhece e pelas pessoas que ele não conhece. É um tapa na nossa cara. Porque às vezes nós mal oramos pelas pessoas que nós conhecemos. Não é verdade? E ele está aqui, uma noção de reino incrível. Uma vontade que o reino de Deus avance. Sabe? Será que nós temos uma preocupação assim com a igreja perseguida? Nós não conhecemos aqueles irmãos que sofrem perseguição na Índia, países árabes, Afeganistão, Turquia, Arábia, países da África tomada por muçulmanos, Nigéria, por exemplo, e tantos outros. Será que nós nos importamos? Será que nós nos importamos pelas pessoas que estão morrendo e partindo sem Cristo? Eu creio que Deus está manifestando o poder dele para a gente orar, e orar, e orar, para que muita gente conheça Cristo antes de partir dessa vida. E mesmo alguém que se restaure, não é restaurar para restaurar, é restaurar para ser ainda mais útil no serviço de Deus. Não adianta a gente pedir para uma pessoa pela restauração dela, se a vida dela não tiver uma transformação, não tiver um encontro com Jesus. Então são vocabulários, e é impressionante o sentimento que Paulo tem, e ele não tem vergonha de falar não. Em Gálatas, por exemplo, porque ele tinha preocupação com os Gálatas, Filipenses, Colossenses, os de Tessalônica, e de tantas regiões, queria tanto ir para Roma, para implantar uma igreja em Roma. Em Gálatas ele chega a falar assim: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto. Ué, é uma figura de linguagem, é um simbolismo para falar do que ele sentia. Eu sinto dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em você.
Que amor é esse, gente? Essa oração de Paulo aqui, essa agonia que ele sentia, é porque ele se importava. Eu lembro uma vez que eu ouvi Mário Sérgio Cortella dando significado, esclarecendo, né, o sentido da palavra importar. Portar é você levar algo, seja para fora, exportar, ou trazer de fora para dentro, né, que é importar. Portar é movimentar algo para fora ou para dentro. Mas não estou falando só de mercadoria, estou falando de sentimento, de empatia. Importar também tem a ver você trazer para dentro da porta. Importar, trazer para dentro de você o que está acontecendo com o outro. É essa empatia que levava esse homem a orar, não apenas palavras dirigidas a Deus por obrigação, era ele se identificar tanto com a dor do outro, que ele carrega para ele e apresenta perante o Senhor uma intercessão. Por isso que ele fala um combate, uma luta. E a gente vê a luta de Jesus quando orou no jardim do Getsêmani. Somos incapazes de imaginar a dimensão espiritual do que se travou na mente de Cristo, as trevas tentando sufocá-lo e adormecê-lo, que nem os discípulos em volta suportaram, caíram no sono, porque as trevas não gostam que a gente ora, porque quando a gente ora, nós buscamos poder de Deus, e gotas de sangue saíam, como gotas de sangue, algo que até os médicos explicam isso, né? Começa a estourar vasos sanguíneos na fronte de Jesus, chamado exsudação, explodem algumas veias. Ele estava em grande combate espiritual por nós. Paulo estava assim, afadigado, a mente dele concentrada. Quantas vezes a gente se desconcentra na oração? Começamos a orar, começamos a falar com Deus, daqui a pouco os pensamentos voam, a mente fica à toa e vamos perdendo o rumo. É um exercício espiritual a oração. É algo que é uma prática, que a gente vai aprendendo a falar com Deus. Orar é falar com Deus, não é uma reza, não é algo de palavras mágicas, senhas. Até os colossenses estavam sofrendo com essa heresia, estavam aprendendo com falsos mestres, que para chegar até Deus tinha que desvendar segredos, interpretações místicas, desvendar mistérios. Não, a vida cristã é simples, é conversar com Deus, é falar com Deus, é abrir o coração e falar com o Senhor. Então ele se interessava pelo bem-estar dos irmãos. Ele sabe que nosso trabalho não está limitado. A pandemia está nos limitando, mas a obra de Deus não está limitada. A gente pode fazer muita coisa, como, por exemplo, temos feito aí nos bastidores. E uma boa coisa é a oração. É fundamental a oração. A oração é uma batalha espiritual. Satanás tem cegado as pessoas, tem iludido. E a gente ora e Deus desvenda os olhos das pessoas para conhecerem a Jesus. Eu pensei no contrário do que Paulo falou. Uma tentativa aqui, gente, olha. O contrário do que ele falou, que pode ser o comportamento de muitos. Eu quero que saibam quão pouco eu estou me lixando por vocês. Pelos que estão em Laodiceia, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Eu não me importo com vocês. Continuem desunidos e desinteressados, esqueçam o mistério de Cristo. É uma atitude totalmente diferente essa, de apatia, de comodismo, de egoísmo, de achar que o mundo circula para você, enquanto que pessoas em casa
mesmo nosso caso, limitados pelo horário, limitados pelas circunstâncias, nós não podemos nos considerar presos. Sabe que em Filipenses 1:12, Paulo fala assim: eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Ele estava preso também em Filipenses, que é uma das cartas enviadas da prisão. Mas o que esse homem produzia, gente? O que esse homem produzia, mesmo preso? Essa linda oração que ele faz aqui em Colossenses 1:9, que já lemos. Desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Pessoal, uma oração que impactou, o Espírito Santo registrou, a carta de Paulo, as cartas ganharam status canônico, literatura que foi somada à Bíblia, virou documento sagrado. A influência de um homem preso, suas orações, que não foram só para as pessoas daquela época, saltaram os séculos, chegaram até nós. Esse ensinamento, se nós subestimarmos o que nós podemos fazer quando tentam nos limitar, nós somos incapazes de prever o alcance do que a gente pode fazer, porque a palavra de Deus é muito poderosa para ficar confinada. Deus quer usar você, mesmo com as limitações, fortalecer uma amizade. É tão bom quando a gente vê alguém orando por outro aqui, compartilha pedido de oração, compartilha lutas. Você pode fazer alguma coisa por aquela pessoa. Deus não rejeita a oração dos seus servos. Nós podemos nos reinventar, mesmo na obra de Deus. Talvez você não esteja acostumado com reunião virtual, PG virtual. Foi difícil para mim acostumar com a reunião virtual. Porque às vezes você está lá, você chega lá animado no PG, e blá, 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 e está todo mundo ali, blá, 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 blá. Às vezes eu falo blá, blá, blá. É que tem uma galera rindo de mim aqui. O que eu estava falando, pessoal? Ah, sim, você está no PG, aí você faz uma pergunta, está todo mundo mudo e calado, só você fala, e você fala, será que eu estou... O que está acontecendo? Mas aí a gente vai se acostumando, e graças a Deus, estamos aprendendo a interagir, a usar outros recursos. E amém por isso, não fique de fora. Dê um passo a mais aí, se junte, se conecte a um grupo. Impressionante, ele estava distante, irmãos. Ele não estava presencial. Então não deixa isso te desanimar. Não se coloque como vítima. Ah, mas uma coisa para mim é culto presencial. Olha, é pena que quem está assistindo aqui está online, né? Porque tem gente que infelizmente está se distanciando do povo de Deus porque o culto é online. Mas é o que a gente tem. E glória a Deus por isso, que Paulo não tinha. Ainda assim ele estava ligado. Ligado. E olha, ele é capaz de falar, mesmo estando ausente, é como se eu estivesse aí. Porque eu estou no corpo, eu amo esse corpo, eu vivo para a igreja, eu vivo para Deus. Ah, meus irmãos, é contagiante o ânimo desse homem, que mesmo morto, ainda fala com a gente, né? Quer dizer, os escritos dele, o legado dele, falam com a gente. Ele fala assim, o alvo, aqui no versículo 2... o fortalecimento, né? Unidos em amor e conhecimento de Cristo, aqui no 2, versículo 3. Meus irmãos, esse texto, ele aponta para nós
que naquela heresia lá de Colossos, o gnosticismo, havia até uma competição, pessoas querendo ser mais do que as outras, uma competição para agradar anjos. Ao longo do capítulo 2, nas próximas semanas, vocês aprenderão mais sobre isso. Era uma igreja sincretista, a influência, não a igreja, havia uma influência do misticismo, falsos mestres, tentando fazer a cabeça dos cristãos com argumentos sutis, argumentos distorcidos, para convencê-los a se afastar do evangelho. Tinha influência tanto de judaizantes, quanto influência de paganismo, asceticismo e gnosticismo, que é conhecer Deus através de conhecimento, através de anjos, de visões e de outras cerimônias misteriosas. Ele ora o contrário disso. Ele pede, ele deseja o contrário, unidos em amor. E aqui o sentido de unidos é a mesma palavra do 2,19. 2,19 fala, pois Colossenses 2,19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido, essa palavra unido é a mesma, unido em amor, por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. A mesma linguagem de Efésios 2, que a igreja está unida, o povo de Deus está conectado. Irmão, você está me ouvindo aqui? Não seja o elo fraco dessa corrente. Se não tiver amor, amor pelos irmãos, amor por Deus, a falta de amor colapsa a igreja, fragmenta a igreja. O amor nos mantém unidos, porque nós não somos apenas conhecidos, nós somos irmãos, somos uma família espiritual. E olha, a gente fica tão feliz quando ouve testemunhos, depoimentos, relatos, de como os irmãos estão sendo sustentados, firmados na fé, como a gente bem vê isso aqui. E o clímax aqui, desse versículo 2, ele continua falando, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, não deixa nada te sequestrar dessa riqueza, nada te roubar dessa riqueza. Na outra tradução fala plena convicção, que quer dizer certeza inabalável. Nós não podemos ser cristãos rasos. Essa crise que a gente está vivendo vai revelar a superficialidade de muita gente que não está arraigada na palavra, que até no 2, versículo 6, que vocês vão ver em outra mensagem, assim como receberam Cristo, continuem a viver nele, enraizado, crente raiz. Está muito em voga a palavra raiz, né? Crente raiz, enraizados, uma figura da agricultura, edificados uma figura da construção civil, né? E firmados na fé, como fostes ensinados. No 2, versículo, andai nele. Essa é uma riqueza. E essa riqueza que ele está falando, ele vai esclarecer o propósito, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esse é o mistério de Deus. Vocês que andam buscando mistérios, acrescentar algo a mais, além de Cristo, o mistério de Deus é Cristo. É por isso que Paulo ora em Efésios 1,18, para que os cristãos tivessem os olhos do coração iluminados para compreenderem a verdadeira riqueza, a herança dos santos na luz, que é Cristo. Ele já tinha dito sobre essa riqueza no 1,27, Cristo em vocês, a esperança da glória. É a nossa riqueza. Que riqueza, que mistério é esse? O Criador do universo, o cabeça da igreja, a esperança da glória. Ninguém vai para a glória sem Cristo. E agora ele fala, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus.
Esse é o mistério. Tem religiões místicas como maçonaria, religiões de ocultismo, interpretação cabalística da Bíblia. O tesouro já está disponível para nós. Enquanto eles viviam tentando desvendar, para nós já está desvendado. Esse tesouro é o entendimento de toda a riqueza que nós temos em Cristo. Meu irmão, há muito mais de Cristo para ser descoberto do que você já sabe. É um oceano. Paulo está repetindo, retomando. Em Colossenses 1, ele tinha dito, se não me falha a memória, no 1,15, que nele reside toda a plenitude da divindade. Ele volta a falar isso em 2, versículo 9. Todos os atributos de Deus estão numa pessoa só, que é Jesus. Você tem buscado esse conhecimento? É uma jornada de descoberta, é uma peregrinação. Deus disse: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que você não sabe. A intimidade de Deus é para aqueles que buscam. A esses, Ele lhes fará saber o seu segredo. É tempo de a gente buscar essa intimidade com o Senhor, e é preciso cavar. Tesouro não tem a ver com o processo de cavar, de buscar. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento são obtidos através da oração, da leitura bíblica, da caminhada espiritual. E isso dá um certo trabalho, envolve disciplina, é desligar o celular, é deixar de viver tão ligado na imagem e parar para descobrir, para aprofundar, que ele fala aqui, plenitude de convicção. Ah, meus irmãos, como seria bom se cada um de nós procurasse ser aprovado, manuseando bem a palavra de Deus. Um tesouro, porque a palavra e Cristo são intimamente ligados. Cristo é a palavra é Cristo. Cristo é a sabedoria é Cristo, nele reside. E é por isso que aqui em Colossenses mesmo, 3,16, fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando-vos, aconselhando-vos uns aos outros, transbordando de gratidão. Então ele está falando desse tesouro. Dando sequência, eu quero colocar esse pensamento aqui de Marcos Greconato, pastor muito querido, estudioso das Escrituras, que está escrito aí: fora Cristo não há nada que se possa acrescentar para que o homem cresça no entendimento das coisas espirituais. Ademais, ou a mais, não é? Somente a sabedoria e o conhecimento verdadeiros, cujos tesouros estão escondidos, isto é, depositados em Cristo, podem habilitar o crente a viver do modo digno do Senhor. Cristo e nada mais. Estou falando da suficiência de Jesus Cristo para nos salvar e nos dar todo o conhecimento e a sabedoria, porque conhecimento é o que a gente aprende, a sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Esse tesouro, falando para um pouquinho desse tesouro, Jesus contou uma parábola de um homem que encontrou num campo um tesouro. Não sabemos se ele era o dono, ele não era o dono do terreno. Não sabemos se ele tinha arrendado, se era um morador que alugou o terreno. O fato é que ele cavou e encontrou um tesouro lá. Inclusive, essa semana eu vi, me mandaram um vídeo, não sei se vocês viram, tinha latas de óleo daquelas antigas, quadradas, elas abarrotadas, várias latas, parece que tinha umas 5 latas, cheias de dinheiro antigo, na época dos cruzeiros. Mas, gente, notas de alto valor, umas 5 latas que alguém encontrou.
E quando a pessoa começou a abrir, as notas estavam intactas, conservadas. Alguém guardou de um modo que só que o dinheiro não vale mais. Agora você imagina, que era muito comum, inclusive na época dos dias de Jesus, porque não tinha banco, não tinha cofre, eles enterravam o dinheiro. Acontece que a pessoa morria e não falava onde estava o dinheiro. Então era comum acontecer esse tipo de coisa. E nesse vídeo que eu vi essa semana, eu fiquei pensando assim, puxa vida, o que poderia ter sido feito com esse dinheiro? Quantas pessoas seriam abençoadas? Quanta gente seria socorrida se aquele dinheiro tivesse... Mas não, a pessoa entesourou e hoje não serviu para ninguém. Mas eu estou falando aqui de um tesouro que Jesus contou, Mateus 13:43. E quando a pessoa descobriu o tesouro, ela enterrou de novo. Foi com toda alegria, vendeu tudo que ela tinha, tudo, e comprou aquele terreno. Jesus mesmo conta isso, quer dizer, o tesouro contando como é importante o tesouro. De você, quando você conhece Cristo, você abandona tudo. Essa é a lição da parábola. Nada é mais importante do que Jesus. Ele tem tanto valor. Paulo mesmo, que tinha carreira, tinha título, tinha uma família da aristocracia, né, fariseu, da elite e tal, ele fala, considerei todas essas coisas sem valor algum para ganhar Cristo. Às vezes a gente está tão preocupado, pensando que os nossos filhos deveriam se tornar bons profissionais, investir na carreira, e a gente coloca o coração nisso. Olha, é muito bom, glória a Deus, que nossos filhos, a gente fala isso, estudem, sejam esforçados, tenham bons casamentos, vivam para Deus, estudem, mas se não tiver esse tesouro no coração, para quê? Provérbios vai nos repreender em capítulo 8, versículo 16 e 17, onde fala lá, minha é a sabedoria, comigo estão os tesouros e o entendimento. Melhor é a sabedoria do que o ouro, melhor é a sabedoria do que a prata. Aí a gente deseja que os filhos fiquem só correndo atrás de dinheiro, de prata, e a sabedoria, e Jesus. Tomara que a gente intensifique nossas orações, para que seja esse a maior busca, o maior tesouro. Irmãos, nós não temos nada melhor do que Jesus. Haja vista essa pandemia, que está mostrando para nós, que nós temos um tesouro superior, maior do que todos os nossos medos, um tesouro que conforta nosso coração. Se Deus nos levar, seja de acidente, seja de doença, viver é Cristo, morrer está ganho. Esse tesouro é maravilhoso demais. Esse tesouro é o nosso Senhor Jesus. E depois tem uma advertência aqui, que a gente vê, advertência em Colossenses, na verdade está no versículo 4, saiu errado ali, tá? Se alguém está anotando, é no versículo 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Essa palavra, argumentos que parecem convincentes, em outra tradução, fala argumentos que são falácias. A falácia é uma maneira sutil de falar mentira vestida de verdade, que é traduzido por palavras persuasivas. E aqui na NVI, ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Quem conhece a verdade não precisa ficar fazendo malabarismo, distorcendo a verdade. Aliás, distorcer a verdade, desde o Jardim do Éden, Satanás fazia isso, colocando dúvida nos corações. Já para Adão e para Eva,
É certo que Deus disse isso mesmo? Ah, mas tem coisas misteriosas aí que Deus não te revelou. Irmãos, é verdade. Deus não revelou tudo para nós, a gente não consegue entender. Mas Deuteronômio 29, tudo que Deus queria revelar, Ele revelou para nós. Não há nada escondido. Está tudo aberto. As coisas ocultas são das trevas, que tem que se esforçar para descobrir. E Deus está revelado aqui para nós, está na palavra dEle. Mas Ele adverte, cuidado. Cuidado quando a gente usa versículo fora de texto, como pretexto, desconectado do todo, montam ensinamentos para confundir as pessoas. Paulo procurava alertá-los para que não sejam enganados. Em nossos dias, cuidado com tudo que se ouve. A gente tem acesso agora a muitos canais. Mesmo homens de Deus, a gente precisa conferir nas Escrituras se ele está defendendo alguma teologia que destoa da palavra. Eu tenho livros, gosto, tenho mentores que eu nem conheço, mas ainda assim eu sempre confio na palavra de Deus se o que ele fala está batendo. Não basta a pessoa ser celebridade, ser uma pessoa importante. A questão é se fala, está batendo com a palavra de Deus. E ele então elogia esses irmãos. Ele fala, apesar de eu não estar fisicamente, no versículo 5, eu estou presente, eu me alegro. Ué, você não estava agonizando agora há pouco? Mas essa é a beleza do cristianismo, é que você entra num processo de agonia, porque você quer ver as pessoas bem, você sofre, mas você se alegra também, porque Deus ouve, Deus responde. E tem gente, ele fala aqui, eu me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele usa palavras militares aqui, porque essa palavra ordem tem um sentido de o pessoal em fila, como se estivesse num batalhão, assim, em forma, de maneira organizada. Aquela seita, aquela heresia, o falso ensinamento não causou bagunça. Veio para enganar, mas os irmãos estavam firmes. Eles não estavam se deixando levar. Como os Gálatas, que Paulo fala assim, 5:2, vocês estavam indo bem. O que aconteceu? Que vocês estavam correndo com liberdade para Cristo, agora estão colocando peso nas costas de vocês, legalismo, acrescentando outros ensinos. Então ele dá uma palavra, um elogio, uma palavra de ânimo para esses irmãos. É importante a gente elogiar as pessoas. Elogie o seu PG, os dons do seu irmão, pessoas da sua casa, que estão sofrendo também. Agradeça pequenos favores. Veja o lado positivo e não apenas os que precisam melhorar, que é assim que a gente tem que falar, o que precisa melhorar, não negativo. E ele é um homem que elogiava, que se alegrava em ver o progresso dos irmãos. É isso que eu desejo para nós como igreja. Quem ama, a gente já tem falado sobre isso, Quem ama, cuida. E aqui a gente vê as atitudes desse homem apaixonado, querendo ver o progresso dos irmãos. Meu irmão, permaneça firme na fé, permaneça em ordem. E essa palavra aqui de permanecer firme e em ordem, dá uma ideia também de um ajuntamento, assim como um exército é unido. Ovelha também, a gente pode pensar, ovelha vive unida. Ovelha não se separa, não existe cristianismo solitário. A gente está sendo testado em relação à nossa conexão, de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Então, que cada um de nós tenha esse comprometimento de orar, de desejar e de desfrutar desse tesouro que é Cristo Jesus, a nossa esperança. Amém?